Alô, você, meu amigo Jesus. Hoje um momento muito especial. Finalmente conseguimos trazer esta colega, ex-coordenadora do Núcleo Mulher, uma promotora atuante, doutora Vília Serene. Quero mandar meus agradecimentos e aquele abraço à doutora Vília por ter aceitado participar do programa A Voz da Cidadania aqui na TV Web Cidade. Então, Vília, eu vou te pedir a gentileza para eu responder rapidamente as 4 perguntas que me foram encaminhadas da Voz da Cidadania e depois eu vou passar a palavra para você, que o programa hoje é seu, minha colega. Então, eu queria só, nosso, Jesus... nosso. Então, são algumas perguntinhas aqui sobre união estável. Então, eu vou responder rapidamente as 4 perguntas. A primeira pergunta é: Dr. Franklin, o que é união estável? Então, a união estável pode ser definida como uma convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas com o objetivo de constituir família. Então, você, minha amiga, você, telespectadora da TV Web Cidade, que vive com um cidadão e não são casados, vocês estão tecnicamente em união estável. Aí a pergunta é: qualquer pessoa pode viver em união estável? A resposta é não, porque existem os impedimentos que são os mesmos do casamento. Então, por exemplo, o pai não pode viver em união estável com a filha, o avô não pode viver em união estável com a neta. Mas é claro que se você não tiver nenhum impedimento, você pode viver em união estável. A outra pergunta, rapidamente: como ficam os bens na união estável, né? E se a pessoa casada pode viver em união estável? A pessoa casada, ela pode viver união estável desde que prove que ela está separada do cônjuge judicialmente ou de fato. Porque se assim não for, haverá o que a gente chama de concubinato, em que o cidadão é casado e vive com uma outra mulher. Quanto à questão do regime de bens, é preciso esclarecer aos nossos amigos telespectadores que existem 3 regimes que eles podem viver em união estável. Eles podem casar, ou, se não casarem, vão viver em união estável, mas podem fazer um pacto nupcial, antinupcial, regulamentando esse regime de bens na união. O primeiro regime seria a comunhão total de bens, em que todos os bens que os dois têm vão ser divididos igualmente na união estável. Então, se a mulher tinha um apartamento que veio da mãe dela e ele tinha um apartamento que veio do pai, e os dois compraram um apartamento na união estável, todos os 3 apartamentos são divididos igualmente entre o casal. A outra questão é a comunhão parcial. Só os bens adquiridos na constância da união estável são divididos. Então, se ela comprou com ele um apartamento, um fogão, uma geladeira durante a união, é dividido igualmente. E o outro regime é o da separação total de bens, em que eles vão dividir, cada um fica com o seu. Por fim, esclarecer que se não houver nenhum pacto nessa união estável do regime de bens, vale o regime da comunhão parcial de bens, em que os bens adquiridos só na constância da união estável é que serão divididos. Agora, conforme eu prometi, o grande momento do nosso programa A Voz da Cidadania está com esta que é uma das maiores promotoras do estado do Pará, doutora Vília Serene, ex-coordenadora do nosso Núcleo Mulher. O programa agora, doutora Vília, é seu. Fique à vontade. Muito obrigado, doutor Frank. Muito obrigado, doutora Vília. É um prazer recebê-lo nesta tarde e dizer-lhes assim o apreço que tenho pelo trabalho dos senhores e das senhoras que tem feito a diferença no Estado. Essa cultura jurídica trazida de uma forma bem simples para que o cidadão lá da ponta tenha conhecimento e saiba os seus direitos e saiba os seus deveres. Isso engrandece, sim, o trabalho do Ministério Público na pessoa dos senhores e estes parceiros que a cada dia têm sido invejável para a sociedade. Eu quero parabenizá-lo de antemão e dizer-lhes a satisfação que temos de ter a senhora no nosso programa,
se apresente, fique à vontade. Eu sei que a senhora tem uma habilidade enorme, né? Porque o coração já é alegre. Quando o nosso coração é alegre, a simpatia fica mais alegre ainda. Seja muito bem-vindo do nosso programa. A alegria, Jesus, é de participar, de estar participando aqui do programa. Eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da Web Cidade. Queria cumprimentar também todo o sul do Pará, né? Porque, pelo que eu vi, o programa tem um alcance enorme no sul do Pará. Nós estamos aqui de Belém, mas, enfim, o nosso coração é de todo o Pará. A gente trabalha, o Ministério Público trabalha em todas as cidades, em todas as regiões do Pará. Tanto que eu já trabalhei em Redenção, Parauapebas. Um dia desse a gente foi até com o doutor Franklin, lá em Parauapebas, não foi, doutor? A gente foi fazer uma ação também lá. Enfim, a gente sempre está rodando o Pará, sempre buscando, sempre está do lado da sociedade, mostrando o trabalho do Ministério Público, mostrando que o Ministério Público está sempre do lado da sociedade, defendendo os direitos, sendo garantidor desses direitos. Enfim, o doutor Franklin colocou que eu fui coordenadora do Núcleo Mulher, por 2 anos. Né? Eu estava na Promotoria de Violência Doméstica, que é a promotoria também do doutor Franklin em Belém. No caso, eu trabalhava na violência doméstica em Ananindeua, e cumulando com a coordenação do núcleo. E, assim, o núcleo é uma demanda muito grande, né, do estado do Pará inteiro, mas a gente tentou fazer um bom trabalho durante a coordenação. Atualmente, eu estou numa promotoria da infância e juventude, de Ananindeua, mas, enfim, é sempre protegendo os vulneráveis, né? É sempre protegendo a mulher vítima de violência doméstica, a criança vítima, a criança adolescente vítima de violência doméstica também. E nós estamos agora, especificamente, no Maio Laranja. É até importante nós falarmos sobre isso, né? Porque o Maio Laranja é o mês em que são intensificadas as ações, as atividades, as reuniões de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Da mesma forma que existe o Agosto Lilás, que é das ações intensificadas para proteger a mulher, nós temos o Maio Laranja, que é exatamente visando a criança e o adolescente. É importante colocar aqui que nós temos, a exemplo, a Lei Maria da Penha, né, que protege a mulher vítima de violência doméstica. O doutor Franklin conhece muito bem esta lei, mas, concomitantemente, nós temos a lei Henri Borel, que também defende as crianças e os adolescentes no âmbito doméstico, né, dentro do ambiente doméstico. Porque essas pessoas estão, muitas vezes, vulneráveis, né, a algumas pessoas que usam do seu poder, da sua agressividade e acabam machucando, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né, a alma dessas pessoas, né, que merecem todo tipo de proteção e garantias. Não sei se existe algum tipo de pergunta, mas eu dei inicialmente um panorama da atuação que eu tive na violência doméstica em Ananindeua, na coordenação do Núcleo Mulher, e agora, especificamente, na promotoria da Infância e Juventude de Ananindeua. Muito bom, doutora. Isso é ótimo. Ressaltamos que o Maio Laranja, nós se deparamos com grandes situações, principalmente aqui no nosso estado, né? Mas eu fico muito alegre que eu vi uma lei que vai ser futuramente sancionada da castração química, né? Então, é um tema que pode ser debatido futuramente e nós vamos estar sempre acompanhando a evolução. As leis são criadas e elas precisam ser interpretadas aos olhos da sociedade, aos olhos jurídicos, e nós vamos estar sempre atualizando os nossos telespectadores. Mas a senhora falou que já esteve aqui em Redenção, já esteve em Parauapebas, conhece as dificuldades que nós temos no interior, porque no passado, doutora Vilha, e o doutor Frank sabe do que eu estou dizendo, né? Para sair de Conceição para chegar em Marabá, levava-se 72 horas. É Você verdade. fazia aí, por exemplo, pegava 3
veículos, ainda andava um pouquinho a pé, essa era a verdade. De 1980 até a data de atualizada, esses 34 anos, hoje nós sabemos que a tecnologia avançou e era impossível no passado a gente ter essa comunicação que nós estamos tendo agora na sala virtual para poder trazer a informação. Então, à medida nós estamos de Belém diretamente aí, né, com vocês em Canaã dos Carajás. É um prazer realmente esse contato. À medida que a tecnologia chega, doutor Franklin, facilita também o trabalho. E não é que esse trabalho ele poderia ser feito no passado? Fazia. Mas eu lembro, quando eu comecei a estudar, eu tinha uns 7 anos, eu começava a ler aqueles livros que os caixeiros ambulantes, eles andavam com as notícias nas costas do animal. De 6 em 6 meses chegavam numa cidade para ler um diário oficial. E hoje nós temos essa resposta que a sociedade precisa em loco, presente. Como é que o senhor vê esse avanço que tem facilitado, doutor Frank, a vida das pessoas através da comunicação ampla? É um avanço formidável. Eu queria justamente aproveitar o conhecimento da doutora Vília e que ela tratou dessa questão do Maio Laranja, para a gente falar um pouquinho, Vília, da questão do estupro de vulnerável, da importunação sexual, do assédio, da exploração sexual, né? E nesse Maio Laranja nós estamos tentando justamente enfrentar esses problemas de abuso sexual de crianças, de abuso sexual de adolescentes. E aí nada melhor do que você, Vília, para dar uma palavrinha sobre essa questão. Sim, sim. Bem, o que é importante nós destacarmos aqui é a diferença inicialmente do abuso sexual para a exploração sexual, né? Então é importante que as pessoas saibam essa diferença. O abuso sexual é aquele que normalmente acontece dentro de casa, infelizmente, por pessoas que proteger essa criança, esse adolescente, e não fazem de maneira certa e eficaz. A exploração sexual é aquela que, por sua vez, visa o lucro, né? Então, e crianças e adolescentes muitas vezes estão submetidos a essas duas formas de violência sexual, né? A questão do estupro de vulnerável também é preciso que a gente possa dar um olhar mais cuidadoso a isso, porque menores de 14 anos, quando são abusados sexualmente, já configura o estupro. Muitas vezes tem aquela ideia de que a menina de 13 anos, de 12 anos, já tinha um certo conhecimento sexual e por isso não configuraria o estupro de vulnerável. Mas não, a Corte Suprema já entende que, independentemente do entendimento ou da experiência eventual sexual daquela pessoa, daquela adolescente de 12, 13 anos, 14 anos, ela ainda assim sofre o estupro de vulnerável, ainda que tenha consentido com o ato. O que a gente deve preservar é exatamente isso. Esse ato de consentimento, ele não é totalmente consciente, né? Então é preciso que a gente possa zelar efetivamente pelo cuidado das nossas crianças e dos nossos adolescentes, para que a gente possa trabalhar para evitar, né, esse tipo de coisa. Eu queria, doutora, que a gente pudesse falar também sobre a importunação sexual e o assédio, que infelizmente a gente tem. A importunação, o assédio, a exploração, né? E também os crimes previstos no Estatuto da Criança. Se a senhora pudesse falar um pouquinho para os nossos telespectadores, seria interessante também fazer esse alerta. Sim, a questão é importante até mesmo quando o Jesus fala sobre a conectividade de hoje em dia, né? Essa globalização, essa questão da internet, que crianças e adolescentes estão submetidos a situações graves, podem estar numa situação grave quando estão assim, à frente das câmeras, das telas, né? Porque a gente sabe da importunação que isso pode também acontecer via internet. Então, é importante que os pais estejam vigilantes em relação aos seus filhos para ver o que eles estão acessando na internet. Nós sabemos a questão da pornografia infantil, que muitas vezes fica aí na internet, mas esses pedófilos também, gente,
Isso é muito sério. Então, daí porque tem que ter o cuidado, de fato, né, com as crianças na frente de tela. Vamos monitorar nossas crianças. Tem gente ruim, infelizmente, em tudo que é canto. E muitas pessoas podem se valer da internet achando que é um campo sem nenhum tipo de monitoramento e eles querem muitas vezes utilizar crianças e abordam as crianças e também colocam pornografias. Então, acho que é importante se ter esse olhar atento ao que as crianças, os adolescentes estão acessando via internet. Certeza, doutora Vília, esses assuntos que nós estamos abordando agora, ele é de fundamental importância para a sociedade. Nós sabemos que a tecnologia nos trouxe um grande avanço, mas também trouxe muitos problemas sociais. São os caos sociais que precisam ser coibidos. E eu tenho trazido assim digamos, com maestria esses assuntos que são abordados para que hoje não Vocês só estão me ouvindo aí no a estúdio? criança, o adolescente, mas os próprios pais, né, que precisam estar atentos, porque a tecnologia nos deixou, nós mais velhos, agora que nós aprendemos com mais novos, né? Eles são os professores dos mais velhos. Então é bom que se a gente tem esse contato direto para que a gente possa estar sempre sabendo o que se necessita para coibir esses crimes cibernéticos que com certeza acabam atrapalhando o desenvolvimento de uma família, da sociedade. E qual é o nosso papel, né? Como eu acabei de dizer mais cedo, doutor Frank, o senhor e a senhora, como guardiã da Constituição, tem que trazer a luz da informação, sim, para a nossa sociedade. Eu queria deixar os dois à vontade aí para as considerações finais e dizer-lhes que nós estamos sempre à disposição aqui para o bate-papo, para a interação, sempre que possamos, estamos sempre conectados para este trabalho em benefício da sociedade. Eu queria agradecer a doutora Vília Serene, mais uma vez, obrigado, minha colega, pela sua disponibilidade, obrigado mesmo. Nós estamos aqui dando oportunidade aqui na Voz da Cidadania para que colegas promotores, como você, uma promotora atuante, possa falar um pouquinho do seu trabalho. Agradeço e me coloco à disposição para que no próximo programa a gente possa falar sobre outro tema interessante, talvez o papel das escolas, né, nessa abordagem do enfrentamento à violência contra criança e adolescente, enfim, um tema que você, minha colega, quiser. Um grande abraço e obrigado, querida. Por favor, as suas considerações, Vília. Bem, agradecer a oportunidade, né, de ter entrado aí no programa, de estar falando com o Sul do Pará, de estar falando com você, Jesus. Doutor Franklin, obrigada também pelo convite. E eu queria deixar só uma mensagem para as escolas, né? Nesse Maio Laranja, que as escolas, que os profissionais de educação possam ter um olhar mais atento também para essa criança que eventualmente está dentro da escola. E a criança que está sendo abusada, ela apresenta sinais, né? Então, muitas vezes ela não vai conseguir esse apoio, não vai conseguir denunciar isso dentro de casa, porque muitas vezes isso está acontecendo dentro de casa. Então, o outro local que ela passa a maior parte do tempo é a escola. É o comprometimento que a gente tem que ter, que os profissionais de educação têm que ter em relação a essas crianças, as crianças e adolescentes que vão para a escola e que apresentam sinais de que alguma coisa dando errada. Nós sabemos também, muitas vezes, sobre a questão de crianças e adolescentes que começam a se cortar, né? Então, isso já é um sinal. Aquela criança que fica muito cabisbaixa, aquela criança que na sala ela era alegre, de repente ela começa a ficar muito reclusa. Então, professores, profissionais de educação, pedagogos, coordenadores, olhem para essa criança que tem vezes que ela está pedindo socorro e muitas vezes ela não tem a quem recorrer. Então, a gente pede, de fato, a parceria das escolas, nesse Maio Laranja, a união de todos, agora especificamente em relação às escolas, para que tenham um olhar mais atento a essas crianças e adolescentes, para que possam denunciar. O que não se pode fazer é se omitir. Uma criança que está sofrendo um abuso sexual, uma exploração sexual, a violência sexual de maneira geral,
precisa ser acolhida sem revitimizá-la, né? Acolher, fazer os encaminhamentos, denunciar para que as providências possam ser tomadas. E o Ministério Público sempre vai estar atento e tomando as medidas, chegando uma denúncia, o Ministério Público vai tomar todas as medidas para garantir os direitos dessa criança, desse adolescente, da mesma forma como se fosse alguma coisa com qualquer outra pessoa da sociedade. A sociedade, o Estado, o Judiciário, o Ministério Público, a família, todos nós somos responsáveis e devemos ter comprometimento com a criança, com o adolescente. Da mesma forma, nossa responsabilidade com mulheres vítimas de violência doméstica. Não fiquemos omissos. Muitas vezes essa mulher está pedindo socorro, não sabe como recorrer, a quem recorrer, e ter um terceiro para ir lá e ajudá-la a estender a mão para que a situação, esse ciclo da violência possa finalizar e terminar. Muito obrigado, minha doutora colega. Vília. Muito obrigado, doutor Frank. Cada dia que passa, né? A nossa cartilha do saber tem trazido para a sociedade essa sabedoria imensa dos nossos nobres jovens e eu sempre estou aqui à disposição para recebê-lo dentro do nosso programa, tá bom? Grande Prazer, abraço, obrigada. Jesus. Muito obrigado aos dois. E eu já termino por aqui nesse bate-papo de hoje. Quero agradecer mais uma vez. Esse é o nosso trabalho, né? Eu vou para um pequeno intervalo comercial e eu já volto trazendo mais informação para você aqui no nosso programa.